Canal LPM Canaã. Uma palavra de graça e paz para a sua vida. Olá, bom dia! Mais uma vez, vamos iniciar aqui a grande mensagem de hoje, falando das 10 virgens. Está o tema aí embaixo, né? Você pode ver. Eu sou o pastor Adenelson Botelho, sou aqui de Canaã, dos Carajás. Nós estamos ali na rua Amazonas, né? Que é 475, e nós te convidamos a participar conosco. Nós temos culto às sextas-feiras e temos culto aos domingos também, às 19h30. Então participe conosco, eu quero orar com você pessoalmente, tá bom? Eu sou do Ministério Vinha Ministério, somos filiados a esse ministério, que é o pastor Aloysio Silva. Inclusive, eu te convido a seguir ele também. Hoje nós vamos trazer uma mensagem muito entusiasmante sobre as 10 virgens, tá bom? Mateus 25, do 1 ao 13. Vamos estudar a palavra de Deus? Então vamos lá, vamos fazer uma oração primeiro aqui então. Espírito Santo de Deus traz para nós a revelação da palavra, tanto para mim como para quem está ouvindo, e eu estou declarando a vitória e o poder de Deus em um nome de Jesus. Amém. A Bíblia diz em Mateus 25, 1: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Estou falando de 10. 10 significa o quê? Significa uma parte do povo. Você vai entender durante a mensagem. Por que nós estamos trazendo essa mensagem? Você observou que Jesus Cristo prega o tempo inteiro sobre o reino dos céus? Vamos lembrar de Lucas 16. Ele disse: a lei e os profetas foram até João Batista. De agora em diante é pregado o reino dos céus, e todos se esforçam para entrar nele. Tá bom? Então escute, Jesus no Novo Testamento prega o tempo inteiro sobre o reino dos céus. Isso é importante. Reino dos céus. Então se foca nisso, se liga nisso, tá bom? Então vamos lá, ele diz semelhante a 10 virgens. Por quê? Porque ele está falando de uma parte do povo de Deus. E está falando de quem? Só de pessoas salvas, porque ele está falando de virgens, tá? Virgem. Então virgem é pessoa pura. Ele está falando de 10 virgens, tá? Aí ele diz o que mais? Ele fala: tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Ele está falando nessa mensagem aqui, nessa parábola, ele está falando de arrebatamento da igreja. Quem está qualificado e quem não está. Eu estou te adiantando isso, que é para você entender essa mensagem com afinco dessa forma, tá? Então, por que ele está falando que 10? Eu estou falando que 10 é uma parte do povo de Deus. Você vai entender durante a mensagem também, mas eu quero te explicar. Quando Deus fala de todos, ele está falando de 12, na simbologia dos números. 12 anciãos, 12 tribos, tá? Então, mas quando ele está falando de uma parte, ele tirou aí, ele colocou 10, tá bom? E o que aconteceu? Essas 10 virgens, cada uma tinha lâmpadas, ou lamparinas, e elas saíram ao encontro do noivo. Ele colocou um destaque no versículo 2 aqui, ele disse: 5 delas eram nécias, ou tolas, e 5 prudentes. Então ele dividiu ao meio. Pastor, ele está dividindo ao meio, é assim com o povo, é metade e metade? Não, ele está fazendo aqui na realidade um exemplo, tá? Porque como ele usou 10, ele está dizendo uma parte é prudente e uma parte é tola, tá? Mas todas, ele está falando, são virgens, são salvas. Aí ele colocou: as nécias, as tolas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram combustível, não levaram azeite consigo. É o que a palavra está dizendo. Então elas não se prepararam, é por isso que elas são tolas. Elas não se ligaram que elas iriam precisar dessas lamparinas e não providenciaram o combustível, que é o azeite, tá bom? Esse azeite, eu quero já chamar a atenção para você para isso. O que é isso na realidade? Você lembra que Jesus Cristo disse: ajunte tesouros nos céus, onde o ladrão não rouba? Ele ainda até fala, né? Onde a traça e nenhum ferrugem vai corroer, né? Ele disse: onde está o teu tesouro, está o teu coração? Exatamente, ele está dizendo que nós podemos juntar tesouros nos céus. E esses tesouros é o quê? É você fazer a vontade do Pai que está no céu. Quando você faz, você junta tesouro nos céus. Isso, e outra coisa, fazer obras. As obras que a gente faz aqui não é para salvação. Essa quem fez foi Jesus Cristo. Se você me acompanha nas mensagens, você já tem entendido isso. E as obras que nós fazemos é justamente isso: agradar o Pai que está no céu. Para quê? Para nós recebermos o quê? Galardão. Então nós temos que estar agradando o Pai, fazer a vontade do Pai. Mas quando você faz isso, você vai juntando azeite. Deu para entender? Faz a vontade do Pai, você está sendo prudente. Está realmente se preocupando
com a eternidade. Você está se preocupando com o arrebatamento da igreja, que você quer subir, quer fazer parte do time dos vencedores. É o que eu te falo, né? Você, para fazer parte do time dos vencedores, tem que fazer a vontade do Pai. Então, ele continua no versículo 4, ele diz: no entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Ou seja, elas eram tão prudentes que elas fizeram a vontade do Pai e ajuntaram esses tesouros nos céus, para ter o acesso, ter direito a galardão, tá bom? Então, o versículo 5, ela está dizendo assim: e tardando o noivo, né? O que é esse tempo que ele está falando? Ele está dizendo que o noivo vai voltar. Quem é o noivo? Jesus. Quanto tempo tem que Jesus saiu daqui da terra, subiu aos céus e disse que voltaria? 2000 anos, não é verdade? Então ele está demorando chegar, está tardando. O que aconteceu? Foram todas tomadas sob sono e adormeceram. A gente pensa que é dormir normalmente, mas lembre de um detalhe: Deus, Jesus Cristo, ele só chama de sono o tempo inteiro. Lembra quando ele foi ressuscitar Lázaro? Ele chamou de sono, está dormindo. Quando ele foi ressuscitar a filha de Jairo, ele está dormindo. Então ele não chama isso de morte, que nós chamamos de morte, ele chama de sono, está dormindo. E isso mostra que muitas pessoas estão dormindo desde 2000 anos para cá. Muitas pessoas dormiram em Cristo. Por que dormiram, pastor? Porque vão acordar, nós vamos ver agora, tá bom? Quando ele chama de, o que ele chama de morte? Ele chama de morte o julgamento. A pessoa que não foi encontrada no livro da vida será lançada no lago de fogo, com enxofre, juntamente com o inferno e com a morte. E vai ser um tormento eterno. Isso está dizendo na Bíblia, no livro de Apocalipse, tá bom? Então nós estamos falando aqui de sono. Elas dormiram, as noivas. Quem? Todos os crentes que aceitaram, que são evangélicos, ou todos aqueles que creram na graça, creram em Deus, têm fé, que dormiram no Senhor, tá? Estão dormindo, mas vão acordar. Por quê? No versículo 6 ele diz: à meia-noite ouviu-se um grito, né? Então à meia-noite teve o aviso que o noivo, né, estava chegando. Diz: eis o noivo, sai ao seu encontro. Então tá aí o noivo, chegou, vai encontrar com ele, tá bom? Então normalmente em Apocalipse a gente fala que haverá toques de trombetas, tá? Então provavelmente esse alarido, esse grito é isso, tem alusão a isso. Quando fala à meia-noite, está dizendo o quê? O que quer referenciar isso? Meia-noite é o ponto mais escuro de uma noite. Meia-noite e 1 já passa a ser bom dia, não é verdade? Então, ponto, a meia-noite é o ponto mais escuro. Então, o que ele disse que seria acontecido no arrebatamento da igreja? Ele disse que no arrebatamento da igreja seria no momento mais turbulento dessa terra. Quando tivesse rumores de guerra, tremores de terra, tivesse pai contra mãe, filho contra pai, pai contra filho, tivesse, sabe, nação contra nação, essa coisa toda. Está acontecendo? Está. Então, à meia-noite, então nós já temos que ficar atento, tá bom? Está acontecendo isso agora. Aí acontece esse movimento, né? Diz: o noivo vem aí. O que aconteceu? Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lamparinas, as suas lâmpadas. Então elas todas acordaram. Como assim? A Bíblia diz que quando Jesus voltar no arrebatamento da igreja, todos ressuscitarão. Todos aqueles que morreram no Senhor, que dormiram no Senhor, vamos falar assim, se levantarão, tá? Você está me entendendo? Então elas se levantaram, tá bom? O que aconteceu? As tolas, as nécias, disseram às prudentes: dá o seu azeite para nós, porque a nossa lamparina está apagando. Ou seja, nós não temos combustível, viemos para cá despreparadas. E aí o que elas vão dizer? As prudentes dizem: não. Elas responderam: não, para que não falte a nós e a vocês. Então vão e compre no comércio, tá? Vão lá, compre. O que acontece aí? Elas disseram: nós não vamos emprestar, porque não tem como emprestar. Como é que você vai emprestar um tesouro que você guardou no céu para alguém? Então já é uma lógica. Depois ela disse: vão e compre no comércio. O que ela disse? Para você fazer a vontade do Pai hoje, você tem que pagar o preço. Então você paga o preço, não é para salvação, Jesus já pagou. Você paga o preço, é para você ter esse tesouro celestial que Jesus Cristo te disse, para guardar tesouros nos céus. Então ele mandou elas ir comprar no comércio. Elas foram. Saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas, quem estava atento, vigiando e orando sem cessar, estava atenta, entraram com o noivo para as bodas e fechou-se a porta. Ou seja, aqui a gente vê que aconteceu o arrebatamento da igreja. De quem? Daqueles que estavam atentos,
estavam apercebidos, estavam com combustível suficiente, estavam prontos, preparados, tá? Subiram. E os outros ficaram. O que aconteceu? A porta se fechou, então ficaram para trás. Foram para o inferno, pastor? Não. A Bíblia diz que no final dos tempos Jesus virá sobre as nuvens com grande poder e glória e vai ajuntar nos 4 cantos da terra os seus escolhidos. Então elas também vão. Mas nesse momento foi feita uma classificação. É por isso que ele diz: estarão 2 no campo, será tomado um, deixará outro. Estarão 2 no moinho, será tomado um, deixará outro. Então ele está falando o quê? Que terá uma classificação. Vai quem estiver pronto para ir, quem não tiver, fica. Mas não está dizendo que será condenado. Tá bom? Por quê? Porque o próprio Deus permitiu que Paulo escrevesse em Romanos: nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Aleluia! Aí vamos lá. 11, versículo 11. Mais tarde chegaram as virgens nécias ou tolas, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ou seja, elas perceberam que elas ficaram no arrebatamento da igreja e elas estão agora gritando e clamando, dizendo: por que é que nós ficamos? Sabe? Mas ele respondeu. Ele está fazendo aqui, na realidade, quando se fala de parábola, contando uma história, mostrando algo que vai acontecer. Em verdade vos digo que não vos conheço. Espera aí, pastor. Mas você acabou de dizer que todo mundo é crente, é virgem, aí todo mundo está está salvo. Mas ele está dizendo que não conhece. Para te mostrar sobre isso, eu quero fazer rapidinho aqui uma ilustração. Um juiz justo, ele estava julgando um caso de alguém que tinha feito muitas coisas ruins, sabe? Essa pessoa tinha muitas coisas, precisava realmente ser condenado, e ele já está pronto para condenar, mas quando ele não conhecia o réu ainda, e nem tinha olhado o nome, quando ele olha, que ele levanta os olhos, que olha para o réu, é o filho dele. E aí o filho falou: pai, ele disse: eu não te conheço. Mas como assim que ele não conhece? Ele está dizendo: olha, tudo o que eu te ensinei não foi isso. Eu te ensinei a ser gente boa, amar as pessoas, fazer o bem, não roubar, não matar, ser uma pessoa boa, sabe, conquistar o seu próprio espaço, mas você não fez isso. Da mesma forma ele está falando aqui: olha, tudo o que está escrito na palavra para que vocês façam a vontade do Pai, vocês não foram atrás, não fizeram. Então vocês perderam por isso. Se nós formos olhar aqui, eu só quero tocar num assunto bem legal, que é para você entender que realmente funciona assim. Ladrão da cruz, ele chama Jesus de mestre. Espera aí, quem é que consegue chamar alguém de mestre se a pessoa está morrendo do seu lado? Depois ele chama de rei, ele disse: lembra-te de mim quando entrar no teu reino. O que o ladrão da cruz está querendo? Entrar no reino dos céus. Aí Jesus, ele não fala que ele não tem acesso ao reino dos céus. O que ele diz? Hoje ainda estarás no paraíso. Então ele está falando: você vai para o paraíso hoje, você está salvo. Mas reino dos céus você tem que fazer obra. E o ladrão da cruz não fez obra boa nenhuma, só fez obras más. Tá? Então ele disse: olha, o que Jesus disse lá? Na verdade eu não vos conheço. Estou voltando para o texto 12, tá bom? Então ele não conhecia o que? As atitudes, o que eu te mandei fazer na Bíblia, o que está escrito na Bíblia, o que o Espírito Santo te direcionou para você fazer, você não fez. Você não ajuntou o azeite. Aí no 13 ele disse: vigiai, pois não sabeis o dia e nem a hora. Então ele está falando para nós vigiarmos, tá? Então, meu irmão, vigia quanto ao arrebatamento da igreja. Não fica por aí achando que porque você aceitou Jesus, já está salvo, está tudo bem. Não, não está tudo bem. Você agora tem que se esforçar para fazer a vontade do Pai que está nos céus, para subir no arrebatamento da igreja. E eu conto com você nessa. Se esforce. Se você quiser saber mais, visita a Luz para o Mundo. Eu estou lá para te ensinar. Inclusive eu tenho um curso chamado Maturidade no Espírito, começa agora em janeiro, e eu estou lá pronto para te dar treinamento sobre a palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Tenha uma ótima semana em nome de Jesus. Canal LPM Canaã. Uma palavra de graça e paz para a sua vida.